Torcedor do São Paulo, muito bom dia, sabadão aqui, pessoal, com um novo jogador aqui apresentado e o craque Neto sugeriu no São Paulo, pessoal, também informação do Choque Rio aqui, o vídeo está muito interessante, tem muitas informações do time do coração, pessoal, não pode deixar seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo, participe, deixe seu feedback, o seu comentário. O jogador São Paulino também falou sobre outros dois assuntos, a pressão em cima de Zubeldia, e ele reconhece que isso aconteceu durante a fase classificatória, quando o time ficou 5 partidas sem vencer, e sobre a ameaça de torcedores do Palmeiras em invadir o gramado, caso São Paulo marque um gol e comemore chutando a bandeirinha de escanteio. Eu entendo que o São Paulo reclame de jogar no gramado sintético, porque as suas duas principais estrelas têm receio de jogar desse tipo de gramado. Internamente falam isso bastante. Claro. E isso pode também trazer para eles, não só o incômodo de jogar no gramado sintético, mas a limitação que disse o capitão. Porque o cara, quando ele não está confortável para jogar... mas daí vai fazer o quê, né? É isso. Porque os caras não jogaram na primeira fase, né? Tudo bem, passa. O jogo mata. Os seus dois principais jogadores ficam no banco de reservas? Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Aquele que, talvez o que se senta mais, o que tenha mais dificuldade para jogar, você tira. Oscar. E o que tem um pouquinho mais de condições de jogar, você coloca. Porque, de repente, esse que está jogando, você pode tirar e colocar o outro. Isso. Entendeu? Por isso que eu não tiraria o Luciano. Porque eu acho que o São Paulo tem que jogar, gente. O São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil. Um dos dois em campo, né? O São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil que dá problema pro Palmeiras. A questão do receio, o Lucas, de repente, tem até mais do que o Oscar, porque ele já se machucou com gravidade, um problema muscular, na primeira vez que ele jogou pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, mas... Foi no jogo que o Palmeiras só fez 5. O São Paulo tem uma lista de lesões, eu não sei se o Plihal consegue lembrar de todos. 7, né? Jogando no sintético no Allianz. Sim, mas eu acho que a relação sintético, lesão... Esse jogo da fase de classificação foi o primeiro jogo em que o São Paulo... Era uma informação que depois foi desmentida. O São Paulo terminou o jogo, aparentemente, no 0-0 da fase de classificação, sem nenhuma lesão, depois de 6 vezes jogando no Allianz Parque. Depois do jogo, o Juan, zagueiro, e o Alisson perderam jogos do Campeonato Paulista por conta de lesões sofridas naquele clássico. Sim, mas lesão muscular... Por conta do impacto. Lesão muscular, você pode ter lesão no gramado sintético, no gramado natural. Só aumenta ou diminui a chance, é só isso. Só aumenta ou diminui a chance. Não, lesão pode ter em qualquer... lesão você pode ter em qualquer lugar. Problema articular, você pode discutir a respeito. Mas problema de lesão muscular... Você pode ter em qualquer coisa. Claro que você pode estar em casa andando, tem uma lesão muscular. Ou pode torcer o tornozelo. Isso é natural. As pessoas... Eu sempre prefiro o gramado natural. Mas o gramado sintético, esses gramados que estão sendo colocados no Brasil... O primeiro gramado foi do Atlético Paranaense, depois veio do Palmeiras. Todos os jogadores que eu converso aqui, quando os caras vêm gravar a Bola da Vez de resenha fora do ar... Todos reclamam. Todos. Todos falam que é muito ruim. Todos têm o direito de reclamar. São eles que jogam, vale lembrar. Vale lembrar que são eles que jogam. Sim, mas é aprovado pela FIFA. Perfeito. Sim. E esse gramado é importado da Europa. Mas o jogador, que é o cara aqui... da Holanda. Você é importado de marca. Da Alemanha, da Holanda. Só isso. Esse gramado é um gramado importado, vem ela é feito composto com tecido. Sim. Minha opinião a respeito, eu acho que o gramado misto, que o Corinthians tem, alguns outros estádios da Europa. Você sabe o que é um misto, né? É menos de 5%. E, na verdade, é embaixo. Né? A grama fica... A grama não muda nada. Grama. Hã? Grama é grama. A grama é grama. A grama é grama. É uma base mínimo para a base. Para a base caso a grama machuque em algum lugar, e não ficar exposto, ele tem essa à terra. Então, isso... Eu acho, a minha opinião, futebol na grama sintética é exatamente o que disse o Lucas, é outro esporte. Eu acho outro esporte. Eu já não acho. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que não é outro esporte. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que é um futebol como assim, eu volto a repetir, eu acho que é um futebol, é como se fosse naquelas condições que eu te falei, sabe? Futebol vai ser sempre futebol. Se você vai jogar, por exemplo, uma pelada, o cara que está assistindo a gente que joga pelada, ele vai jogar no gramado, se o cara sabe jogar bola,
Ele vai jogar no gramado natural e vai jogar no sintético. Ele vai jogar. Por isso que o São Paulo, em muitos momentos, venceu o jogo. O problema, na minha opinião, né, só minha opinião, está no receio que o cara tem. O receio de se machucar. Ele trava o jogador em algum... O jogo muda demais, Capim. O jogo muda na velocidade, mas também muda na altitude. Ele muda no gramado molhado, no gramado seco. Mas aí a gente acaba esquecendo algumas coisas. Ele muda e tem uma particularidade. Eu acho até que para assistir o jogo é ruim. Não, eu vou dizer um negócio pra você. O público sai perdendo. A gente já viu bons jogos no sintético. Bons jogos. Você olhar e falar, cara, o jogo foi muito bom. Eu acho isso, assim, eu entendo o que você está colocando, eu entendo que o jogador ele tem que ser algumas mudanças dentro do lógico. Corinthians e Flamengo. 2 baita tiros. É isso. Agora, a gente não pode esquecer... Eu acho que o receio é muito maior, muito gramado do jogador, do que a questão de mudança de perfil de jogo. Tem muito gramado natural que é uma porcaria. Sim. Tem muito gramado natural que vai chegar em março sem condições de ser utilizado para o futebol. E todo mundo vai reclamar. E tem que ser punido também. E todo mundo vai reclamar. Tem gramado natural, eu tenho um pouquinho mais de tempo nessa trajetória. Eu vi aquele garoto jogar com 17, 18 anos na Ponte Preta. Né? Então é o seguinte, jogar no campo, jogar no Mineirão, todo jogador reclamava. Que era grama alta. Grama alta, o pouco cansa. Isso. Jogar no Serra Dourada. O Serra Dourada tinha 120 metros de comprimento por 90 de largura. Sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? O goleiro batia o tiro de meta e não chegava na linha no meio campo. Você acha, por acaso, todas as principais ligas de futebol na Europa terem proibido o campo sintético? Não, eu acho que aí é uma questão de localidade. Não. Necessidade. Não. Que necessidade? O que é isso? O que é necessidade? Porque aqui no Brasil, aí o lá eles teriam mais necessidade, por exemplo, lógico. Congela. Aqui a gente tinha que ter estádios maravilhosos. Mas aí a gente vai concordar com o presidente do Fluminense. Que ele disse que no Brasil não somos competentes para não somos competentes para cuidar de gramados naturais. Sim. O presidente do Fluminense falou isso a respeito do Maracanã. Não, e ninguém, Pascoalzinho, ninguém é competente. Eu não vou fazer, né? Não tem relação com o clube. Eu estou falando de uma forma geral. Ninguém tem competência para fazer um show em qualquer estádio, em gramado natural, em um dia e ter jogo no outro. É isso, a questão maior é essa. Ninguém tem essa competência, a gente não descobriu. Essa é a principal questão. Como fazer um show gigantesco e fazer jogo no outro dia. Isso não tem agrônomo do mundo que dê jeito. Mas a prioridade dos times de futebol deveria ser ter no seu estádio um campo para jogar futebol. Eu acho que se a FIFA e o regulamento permitem, o campo do Palmeiras, do ponto de vista da utilização, indiscutível. O Palmeiras tem o direito de jogar lá. Ninguém está falando que está errado. Por outro lado, ano passado, o Allianz Parque teve mais shows que jogos, segundo uma informação que o Paulo Calçade trouxe aqui. Acho assim que se a Federação Paulista e a CBF não se opõem a isso, também acho que elas são as entidades maiores e aí cabem aos dirigentes discutirem isso. Esse tipo aos de jogadores. Coisa, aos jogadores. Pro futebol em si, nada justifica... Nem um gramado mais ou menos, você não ter grama comum. Sim. E o fato de você não ter bons gramados não justifica o uso do sintético. Isso. As coisas são sabe, tá parecendo, olha, eu tô... Meu muleto. Exatamente. Uma coisa não justifica a outra. Agora, Palmeiras... Pô, aliás, eu acho que... o Palmeiras não é o único, né? Aliás, está aumentando. Claro que sim. O Atlético Mineiro vai ter campo sintético logo. O Atlético Paranaense tem campo sintético. O Botafogo tem campo sintético. O Pacaembu é sintético. O Barueri é sintético. O Bruno José Daniel é sintético. E daqui a pouco nós vamos ter um país sintético. É isso. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. Todo mundo sabe, as pessoas que acompanham o futebol sabem, né? Mas eu fui fazer um jogo Fenerbahçe e Schalke 04, acho que vale o exemplo, né? Assim, não sei que a gente não vai conseguir fazer no Brasil, mas vale o exemplo, porque eu me assustei, né? Quando eu vi, porque foi a primeira vez. Que a gente chegou, o gramado estava para fora do estádio. Foi tomar sol. E aí eu falei, caramba, a gente vai treinar para fora? Não, a gente vai recorrer. O Real Madrid dá para fazer isso todo dia. Então é isso, assim, é isso. O campo abaixa. É isso. Só no Schalke, será 200 milhões. No Schalke você tira o gramado, faz o show, depois não dá ideia, vai ficar caro aqui no Brasil isso aí. Aqui no Brasil vai virar 3 vezes mais. Ao contrário. O futebol dá muito dinheiro, entra muito dinheiro no futebol. Teria capacidade. E aqui a ideia na hora de pagar imposto, paga pouquinho, terreno de CT é concessão, é refis, é não sei o quê. Na hora do ingresso de jogo importante, o preço
Lá em cima. R$220 o mais barato. Lá em cima o preço do ingresso. Choque Rei, né? Já exclui 95% da população que não pode pagar o preço do ingresso do campo. E os times, cada vez mais times mas na hora de investir retomar isso vai ser muito mais em infraestrutura. Vai arrebentar com todos os jogadores. Com tudo, exatamente. É economia. Né? Na hora de investir em infraestrutura, é economia. Pascoal, o Palmeiras e cobra fica muito. quanto mais favorito com a entrada do Vitor Roque, se ele for titular na segunda-feira. Você mantém o que você disse ontem? Claro. Sério, não mudou de ideia? Tem, claro. Não recuou nem um pouco. Não. O Palmeiras já está na final. Todo jogo tem favorito. Para mim, o favorito de Palmeiras e São Paulo é o Palmeiras. Não, isso não é questão. Você o Palmeiras, se eu dou o Palmeiras é melhor do que o São Paulo. Você foi muito além. O Palmeiras tem um trabalho mais longevo que o São Paulo. Paga o salário em dia. O Palmeiras paga o salário em dia. O Palmeiras tem time melhor. Na hora do vamos ver, todo mundo do departamento médico volta. Você viu? Na hora certinha. Todo mundo fica pronto. Aí a maior contratação da história do futebol brasileiro talvez faça o seu primeiro jogo na semifinal do campeonato. Você acha que como o Palmeiras vai ser favorito? Manda no Palmeiras. Joga em casa, torcida 1. Não, você tá recuando. Não. Você tá recuando. Eu já disse aqui algumas vezes, o capitão estava até presente. E o VAR de ontem? Para mim, a vantagem do Palmeiras contra o São Paulo nesse jogo é 60-40. O Palmeiras é muito favorito. Eu estava achando 60-40, mas eu acho que 60-40 é um pensamento muito otimista. Mas onde estava 100-0? Para quem o Palmeiras é finalista acha possível o São Paulo eliminar o Palmeiras. O Palmeiras vai ser finalista do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista. Tem certeza disso? Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Perfeito. Não tenho nenhuma dúvida. E se eu não tiver personalidade para emitir a minha opinião aqui, eu vou ter personalidade quando? Verdão na final. Hã? Não, você não. Você mora no meu coração. Jogar! Eu brigo com você, eu discuto com você, você mora no meu coração. Verdão na final. Para mim, o Palmeiras está na final. Do outro lado, eu tenho dúvidas. Porque o ambiente no Corinthians está muito ruim. Depois a gente vai falar nisso. Agora, do Vitor Roque, se você seguir a linha abeliana, você vai notar. Subir a montanha? Ele vai começar no banco. Se você seguir a linha... O Mikael Flaco titular? Isso, né? Flaco titular? Se você... o Mikael, pura necessidade. Não era problema na bola aérea. Tinha opções. Naquele caso, naquela história, o zagueiro canhoto não tinha. Sabe, do zagueiro canhoto. O Palmeiras... do zagueiro canhoto contra o São Bernardo. O Palmeiras correu atrás de um zagueiro canhoto. O que você faria? Eu começaria... Porque eu tenho uma filosofia diferente dos treinadores, né? A minha filosofia é a seguinte, jogador bom joga. Jogador bom joga. O cara não pode ter custado 30 milhões à vista e mais 5 em bônus. Tá ferrado, Vitor Roque. 30 milhões mais 5. 30 milhões, esses 25 milhões e meio. Já estão sendo cobrados antes de estrear, cara. Gente do céu. Pelo que eu tenho de informação, eu ainda tenho amigos lá no Palmeiras, né? Amigos. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Ainda tenho amigos lá no Palmeiras. E pelo que eu tenho de informação, diz que o Vitor Roque está numa felicidade, cara. Dá pra ver na entrevista. Ele tá tão solto. Você queria que o cara tivesse triste? Sim, não, porque é o seguinte, ele pode chegar no lugar e ter dificuldade de adaptação. Não, ele pode chegar no lugar e ter dificuldade de adaptação. O valor financeiro não importa. Não importa se ele está ganhando centos. Chegou anteontem, Pascoal. Eu sei, mas a felicidade... Você pode levar em consideração, não ficou no Barcelona, foi pro Betis, não conseguiu jogar. Tem que ser assim mesmo. Aí chega para um dos dois principais clubes do Brasil. Chega para um dos principais... Como estrela máxima. O cara que chega para ser a referência, um cara que faz 4 temporadas, vou repetir, fazem 4 temporadas que o Abel pede um definidor de jogadas. Ou eu estou mentindo aqui ou vocês não escutaram isso nessas últimas 4 temporadas? Gastaram 50 milhões no Flaco Lopes. Não, no Franco Lopes foram 10 milhões de dólares. Tem razão, 50 milhões. 50 milhões, agora é mais. É porque o dólar não estava assim. Era 50 milhões. Foi barato, hein? Como assim barato? Foi baratinho. Tá te provocando. 10 milhões? Pô, o outro custou 25? Não. E meio? Não, mas olha a diferença técnica. Eu acho que a redenção desse rapaz, desse menino, tem 19, fez 20 anos agora, né? Que a volta dele para a seleção passa diretamente por jogar no futebol brasileiro, porque ficando num clube que ele não era utilizado e que o clube contrata outros 2 centroavantes, eu, se fosse treinador do Palmeiras, começaria jogando. Sabe por quê? Você conhece os caras que eu conheço também, os caras da turma da Amendoim. Eu posso apresentar eles para vocês. Você sabe que tem lá um elenco de uns 20, uns 25, 30 dias. Como diz meu amigo Zé, depois que o Allianz foi construído e o estádio ficou mais caro, turma do Pistache, por favor. ainda é a turma do Amendoim. Eu posso elencar vários nomes aqui para você. Mas esses caras vão ficar atrás do Abel. Ô Abel,
Bota o Vitor Roque! Ô, Abel, cadê o Vitor Roque? Cadê o Vitor Roque? Primeira bola que o Flaco errar a cabeçada igual errou no jogo do Turdum. Mas Flaco... fazia isso com o Hendrick que ele não botava, não. Hã? Ô, Pascoal, você lembra do jogo do Brasileiro do ano passado? São Paulo jogou com o time reserva. Última bola do jogo, 49, já nos acréscimos dos acréscimos. 1-0, gol de quem? Flaco Lopes. Sim. Aí você não lembra não, né? Sim, mas era Campeonato Paulista do ano passado, ele foi artilheiro. Vamos ouvir o Vitor Roque? Campeonato Brasileiro, não funciona. A gente tem que entender. E prefiro um gramado bom, sintético, do que um natural ruim. Não é bobo, né? Chegou lá, vai falar mal, vai reclamar do gramado. Pô, errado seria se ele não falasse isso, né? O cara acabou de chegar. Eu queria que ele chegasse triste e reclamasse do campo sintético. Ele chegou sorrindo e falou assim... Já pedi pra Leila mudar aqui o campo, porque sintético já chega o período de ataque. Sabe o que aconteceu com o Rony? Perguntaram pro Rony a respeito da grama sintética. Ele falou, eu não tenho o que falar da grama sintética. Minhas conquistas foram todas na grama sintética. Ele fala ao contrário, né? Então, é claro que o cara não tem o que falar, porque ele foi vitorioso na grama sintética. O Dudu e o Felipe Melo meteram a bronca. E vai pro Atlético Mineiro, que é a grama sintética. O Felipe Melo, quando ele saiu do Palmeiras, apareceu com umas 45 lesões nele. Que a gente não o que você acha que o São Paulo prefere? Com ou sem Vitor Roque desde o início? Eu acho que ambas as opções são bem complicadas para o São Paulo, que acho que o Palmeiras vai ter mais volume de jogo, mais construção. A gente já falou aqui que é mais time que o São Paulo, apesar de eu discordar do Pascoal que a classificação está resolvida. Senão não veria jogo, senão não assistiria o jogo. Vamos assistir o jogo porque eu acho que ambas as equipes têm chances. Mas é só segunda-feira, tem tempo de mudar a opinião até lá, hein? Claro que tem. A gente sempre tem tempo de mudar a opinião quando a gente acha que a gente se equivoca. Inclusive, quando a gente muda de opinião, quando a gente nota que se equivoca, é o mínimo, né? São demais, são bons demais. Agora, eu acho o seguinte. Antes, quando o Maurício estava jogando, como um falso centroavante ali, o sistema de criação tinha um encaixe legal. O Vitor Roque, ele não é exatamente o Maurício, mas ele está muito mais próximo do Maurício do que um centroavante de área. Não é o Flaco Lopes. Eu faria um treino para ver como é que o time reage, como funciona esse encaixe. O Abel Birner, isso? Eu acho que sim. Eu acho que o Flaco Lopes, o Palmeiras pode explorar muito bem a jogada aérea, que é uma deficiência do São Paulo, do trabalho do Zubeldia, desde quando chegou ao clube, é um dos principais problemas da equipe. Eu acho que se houvesse um encaixe legal no primeiro jogo, o treinador perceber, e aí cabe muito da experiência dele, que não fica um vão ali, não fica desconexo, eu começaria obviamente com o Vitor Roque, que tem muito mais capacidade de finalização, muito pior para o São Paulo. Se você olhar para o São Paulo com 3 zagueiros... Eu acho que o São Paulo prefere... Assim, vamos só olhar para o sistema. Você está certo. Eu já acho assim, se você olhar para o sistema de 3 zagueiros do São Paulo, por exemplo, aí levando para o Palmeiras, o Vitor Roque seria melhor. Porque é a movimentação de infiltração de jogadas, né? Com o Estevão. Se o São Paulo viesse... Eu estou falando de sistemas, né? Porque eu acho que o Vitor Roque não começa na linha do Abel, eu acho. Mas se o São Paulo vem do jeito que o Palmeiras joga... Se o São Paulo vem com 2 zagueiros, o Flaco poderia funcionar. Porque aí o Flaco tem o cruzamento na área, a bola aérea, é um outro tipo de jogo. Enfrentamento com 2 zagueiros. Você acha que com 3 zagueiros... Eu acho que para o São Paulo é pior o Vitor Roque jogando? Eu acho que com 3 zagueiros, porque com 3 zagueiros a bola cruzando na área, tem uma defesa do jogador. Isso. Você não tem o jogador... O Flaco cabeceou 2 bolas perigosíssimas. Então, o problema do sistema do São Paulo, defensivo. O São Paulo queria que jogasse o Marco Ósio. Um sistema tático. Mas ele não quando você joga com 3 zagueiros, jogador de movimentação, ele causa mais dificuldade do que o jogador com mais estatura, porque você defende teoricamente com caras mais altos dentro da área e você tem um jogador... Mas se tiver um pivô, Fábio, um zagueiro vai ficar colado no pivô. Então, mas que pivô? Bom, se jogar o Flaco. Ah, tá, se jogar o Flaco. Se jogar o Flaco, porque vai jogar o Vitor Roque, ele joga, é aquele negócio, o Flaco joga de costas, né? E aí você vai falar, pô, é legal ter um cara que joga de costas. Em alguns momentos mas o Vitor, ele joga com o corpo em diagonal. E isso é complicado pro zagueiro, sabe? Jogadores do São Paulo que se manifestaram também nesse movimento, essa questão do gramado sintético. No fim de semana estava aqui no Sport Center com o Fábio Luciano e aí a discussão virou lá para o Rio de Janeiro por conta do Vasco usar o Nilton Santos. Até o Fábio trouxe uma observação interessante, né? Porque o Felipe Luiz dizia, eu entendo o lado deles, se fosse eu faria o mesmo. Aí o Fábio Luciano, quer dizer, quando é interessante, não vale. Quando não, todo mundo encabeça um movimento e vai
muito nisso, né? Aí o Felipe fala, poxa, o De La Cruz não quis jogar porque era gramado sintético. E aí nós discutimos aqui também. Agora vai para um jogo decisivo, um jogo, né? Não que era semifinal contra o Vasco, mas um jogo maior até no sentido de classificação, uma Libertadores, o título já valendo. Será que a postura seria a mesma? Será que num momento como esse o jogador vai parar e vai falar, poxa, mas é o sintético, não vou jogar, vou jogar? Eu acho que agora, nessa hora... E não precisa nem chegar nem esse exemplo, que eu acho que assim, não tem muita dúvida que se for jogo grande, uma final, uma semifinal, o cara vai jogar. Vai pensar no melhor time possível. Por exemplo, nessa partida Palmeiras e São Paulo, eu acho que o Oscar vai para o jogo, o Lucas Moura também. Uhum. É muito importante para o São Paulo, apesar de a gente ter visto o Oscar com muita dificuldade, né, nesse ambiente de grama sintética. Mas é um jogo super clássico, né, que depende muito desses atletas. O São Paulo depende muito da capacidade de criação do Oscar, então vai para o jogo. Futebol às vezes é engraçado, né? Eu entendo e respeito muito o movimento, tá? Eu também prefiro a boa grama natural, bons gramados. Eu acho que esse movimento é um movimento... Acho que deveria existir uma padronização. Mas, por exemplo, o Coutinho estava nesse movimento contra a grama sintética. A melhor atuação do Coutinho com a camisa do Vasco foi na grama sintética. Essa semana agora, o Nilton Santos. Tudo bem com um adversário frágil, mas com desenvoltura, jogando bem. Então, assim, o movimento existe, mas na hora do vamos ver, vai ter que jogar. E a gente viu ali no aproveitamento, o São Paulo tem um aproveitamento melhor na grama sintética. Inclusive, o São Paulo tem sido uma grande pedra no sapato do Palmeiras do Abel. É um time que sabe enfrentar o Palmeiras do Abel. Ganhando o título em cima, né, conseguindo eliminar o Palmeiras dentro do Allianz. Então, assim, acho que vai para o jogo com força máxima o São Paulo. Não acredito que o Zubeldia vai fazer algum tipo de mudança. Acho até que ele vai repetir o time. E nem os próprios caras, né? Ninguém vai... Vão pro jogo. É semifinal de Paulista. Olha o clássico, olha o tamanho que é. Quem que vai virar e vai falar, então, porque é grama sintética? Eu acho que vai repetir o time que eliminou o Novo Horizontino. Vai ser o mesmo time. Nossa. Eu nunca vi jogador negar a contratação por um clube por causa do gramado. Falar assim, esse clube eu não aceito porque a grama é sintética, não vou jogar lá. Sabe se tiver uma final Santos e Palmeiras, o Neymar não vai jogar a final? Eu nunca vi. Então tem, sim, eu quero, são vários fatores, né? Um deles o jogador, ele vai e joga. Isso não quer dizer que quem joga tem a obrigação de achar que é igual e normal. Não é igual. Eu acho que esse é um caso que deve ser o peso da opinião de quem joga e coloca suas chuteiras no gramado, deve ser de 90% na decisão. É o jogador, né? O que eu digo é claro, no mundo do futebol, o jogador, se ele começar, isso aqui eu não jogo, aquele eu não jogo, ele vai perder oportunidades. Então ele vai. Isso não quer dizer que pelo fato de ter feito uma escolha e jogar num clube que tem grama sintética, ele precise amar a grama sintética. Eu vejo como natural da essência, da raiz, da história do futebol. O futebol está mais próximo de suas raízes, de sua história, quando se joga na grama natural. Quando se joga no sintético, para mim, o futebol se distancia. Mas a grama sintética é aceita, tem tecnologia envolvida nisso, tem certificação e também gera muitas receitas, né? Muita grana, é um negócio. Mas eu não, assim, falar entre uma e outra, sempre é natural. É que a gente entrou no Brasil numa discussão que ela também é muito estranha. E é verdade. Com gramados tão ruins é melhor ter sintético. Concordo. É melhor ter um sintético do que um gramado esburacado. O Bahia jogou ontem no estádio... Um pasto, né? No principal estádio do Uruguai. Pasto. Você imagina, a Libertadores nem começou, como é que está aquilo? É melhor ter um sintético. Mas aí, Glaucio, a gente aceita negligenciar o gramado para poder trocar pela grama sintética. Não! Deve ser... Para jogar, tem que ter o melhor gramado. Não tem, você está fora, escolhe outro lugar para jogar. O dia que você fizer isso, cara, a grama vai ser maravilhosa, né? Porque, assim, os clubes que têm gramado sintético têm uma atividade que as pessoas não têm noção. Agora, a gente ficou vários dias no Rio de Janeiro, acompanhando o Botafogo. A atividade no gramado do Nilton Santos, ela é diária.
Cheguei lá para fazer um dia antes do jogo, estava treinando o Vasco de manhã. Que esse time é o Vasco, treinando. Ia ter o jogo na quinta. E o Vasco ia treinar na manhã de sexta. E tem também o sub-20, sub-17. O estádio roda o tempo todo. E no caso do Palmeiras também, com evento e tal. É que as pessoas só veem o jogo. Mas sempre a natural, e para mim a voz principal é de quem joga. Mas a gente aceita que é uma alternativa. E tá tudo bem. Só um exemplo muito rápido. O Luizito Soares não gosta da grama sintética. E no Grêmio ele era poupado em jogos assim. Mas hoje no MLS ele tem que jogar algumas partidas em grama sintética. Mas não quer dizer que o atleta goste. É jogo grande, o Oscar vai pro jogo, o Lucas vai pro jogo, não vai ter pra onde fugir. Muito bom, pessoal. O São Paulo aí segue muito ativo aí pra, pessoal, o quê? Fazer um bom jogo aí diante do Palmeiras, né? Sabemos aí que não vai ser um jogo simples para ambas as partes, né? Sabemos que historicamente aí o São Paulo aí é favorito, o São Paulo que vem aí de resultados positivos, né? Superior ao do Palmeiras, quando se fala em Choque Rei. De amanhã o quê? Na segunda-feira, né, pessoal? Dia 10 aí, o São Paulo vai com força máxima aí para que consiga, assim, fazer um bom jogo. Deixa aqui seu palpite aí. Diga, pessoal, o seu estado ou sua cidade, né? Para que a gente possa saber de onde é o público aí do canal, pessoal. Então, aí, o Craque Neto sugeriu um novo jogador no time do coração aí no São Paulo. Eu vou deixar aqui a sugestão de vocês, né? Thales Magno fica insatisfeito no Corinthians, né? E Craque Neto aí aprova atacante no São Paulo, né, pessoal? Então, o Craque Neto aí aprovando aí a contratação do jogador aí, o Thales Magno aí no SPFC. Na minha opinião, pessoal, não seria aquele reforço de encher os olhos, né? Mas igual, é um cara que tem atuado com feitos positivos aí, tem feito gols importantes aí no seu rival no Corinthians e no São Paulo. Acredito que ele vai agregar valor aí, pode sim ser uma boa opção para banco, né? E você, conhecer esse jogador, acha interessante? Qual o seu ponto de vista? Aqui, pessoal, o canal é livre, né? Não paga nada para comentar, né? Então, deixa aqui sua participação. Você acha interessante a chegada do Thales Magno do Corinthians no São Paulo? Então, pessoal, o Luciano aí, o Caleri e né, pessoal, o Luciano, né, o Caleri, agora aí em sintonia com agora, pessoal, essa questão aí do que chutar bandeira, né? E você, qual a sua opinião sobre isso aí? Você acha que o Luciano deve continuar chutando a bandeira ou não? Deixa aqui seu feedback, sua participação, né? Não podemos apoiar, né, pessoal, o ato aí de quando se trata aí de questões aí de respeito, né? Deixa aqui seu feedback, sua participação, né? Se vocês acham isso aí que é pura boboseira, né, da imprensa esportiva, ou você acha que realmente aí deve evitar? Deixe seu feedback, sua participação. Se for novo aqui, é um prazer. Não pode deixar seu like, que logo tô aqui procurando as melhores informações aqui para trazer para você do Gym do Coração, informação sempre de qualidade e atualizada.